Ora, seja bem-vindo a mais uma edição do Pé de Meia. O Pé de Meia, como sabe, é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro para o ajudar a poupar. Mas não é só poupar, é poupar para investir. Porque sem poupança não há investimento e sem investimento, como sabe também, não existe crescimento económico. Ora, qual é o tema do programa desta semana? Eu já lá vou, mas não quero deixar de recordar quais são os nossos parceiros para o Pé de Meia. Optimize, a AppFip, ajuda à produção de Mel Empresas e ainda a Bluecrow Fundos de Investimento. Ora bem, a pergunta que eu lhe fazia há bocadinho é qual é o tema desta semana? Olha, pensões, segurança social. Portugal tem indiscutivelmente um problema com o sistema de pensões. Sabemos que a prazo esse sistema está falido. Ora, sabendo disto, que é um sistema público de repartição, quer dizer, quem está neste momento a contribuir paga a pensão de quem já se reformou, há uma solução, é pensar noutros pilares, para além deste pilar público. Ora, um dos pilares é a criação de planos de pensão privados, PPRs e outros. Ora, o que é que sucedeu nos últimos tempos? Todo o titular de produtos de pensões, nomeadamente PPRs, foi autorizado, por decisão legal, a utilizar uma parte dessa mesma poupança para ou amortizar ou então pagar créditos à habitação. Porquê? Devido à situação criada nos últimos 14 meses, em que as taxas de juros dispararam 4,2 pontos percentuais e as dificuldades em que ficaram muitas famílias. Ora, com a alteração legal vieram as consequências. Os portugueses, nos últimos meses, tiraram cerca de 900 milhões de euros de poupanças para a reforma para usar no crédito de habitação. Ora, é sobre esse tema que vamos falar hoje com o professor Jorge Bravo, da Nova School of Economics, e já agora aproveito para dizer que o professor Jorge Bravo já fez uma entrevista para a primeira versão do Pé de Meia, foi dos temas atuais muito mais vistos. Jorge, à distância, muito obrigado e parabéns. Bom, vamos a esta questão. Jorge, faz sentido permitir a utilização de dinheiros que nós guardamos para a nossa pensão privada para amortizar créditos de habitação? Muito obrigado pelo convite. Bom, é uma questão sensível. Obviamente que quando pensamos em poupança de longo prazo, pensamos em poupança destinada a fazer face aos riscos inerentes, em particular à velhice, à saúde, à dependência, etc. E, portanto, a questão que se coloca é se devemos ou não permitir que esses fundos possam ser usados para fazer face a necessidades imprevistas de liquidez, ou seja, para necessidades de curto prazo. Podem surgir, sei lá, porque há uma despesa imprevista, porque há efeitos inesperados naquilo que é o enquadramento macroeconómico, em particular, como referia o Camilo, temos neste momento uma subida muito substancial nas taxas de juros que onera os orçamentos familiares através das hipotecas, dos créditos à habitação, e tivemos também, naturalmente, em simultâneo o impacto inflacionista. Bom, a questão que se coloca é, o Estado, enfim, em Portugal e em muitos países, criou há bastantes anos incentivos fiscais para dinamizar o aforro de longo prazo, porque pressentiu, do ponto de vista da proteção social, era importante diversificar as fontes de rendimento da reforma. Não é? E daí surge a ideia do PPR. Não é? O PPR surge no final dos anos 80, precisamente para estimular o aforro de longo prazo e para que, no fundo, esse tivesse um impulso inicial forte, foram criados incentivos fiscais de dois tipos. Há incentivos fiscais à entrada, ou seja, há uma dedução à coleta até o determinado limite das entregas que são feitas para estes planos de aforro, e há depois uma dedução fiscal, há no fundo um benefício fiscal à saída que tem que ver com uma tributação inferior dos rendimentos obtidos por estas poupanças. Em vez dos 28%, a tributação é bastante inferior. E, portanto, é um incentivo generoso, quer à entrada, quer à saída. E percebe-se bem, porque obviamente é difícil convencer uma família a transferir recursos do curto prazo para o muito longo prazo. Há um compromisso entre o consumo hoje e o consumo no futuro. A poupança não é uma coisa natural, é sempre forçada. É sempre forçada, sobretudo, no fundo, em países e em contextos em que há pouca previdência. Ou seja, no fundo, as famílias consideram que proteger-se face a riscos inesperados não é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade do Estado. E Portugal é um caso desses. Portanto, a questão que se colocava era, no fundo, tornarmos o acesso ou não a estas poupanças de longo prazo impossível, possível em determinadas circunstâncias ou sem qualquer restrição. Em Portugal, desde o início, sempre foi possível aceder às poupanças acumuladas nos PPR em determinadas circunstâncias,
desde logo a quando da reforma, não é? A partir dos 60 anos, em caso de desemprego de longa duração, em caso de doença prolongada, era possível sem penalização fiscal. E, portanto, não há aqui uma barreira que impeça a que cada um possa ter acesso ao seu aforro, porque estamos a falar de aforro privado, não é um aforro colocado numa conta coletiva, não é? E, portanto, a questão que se colocou mais recentemente, em 2022 e em 2023, foi a de permitir acesso a este aforro em condições diferentes daquelas que referimos anteriormente. E foi autorizada a legislação em 2022 para permitir que fosse levantado um valor equivalente a um IAS, um Indexante de Apoios Sociais, neste momento cerca de 480 euros por mês, sem que se tenham que cumprir os critérios que permitiam o acesso ao PPR, e recordo, os critérios eram, eu só podia levantar o PPR passados 5 anos e, ainda assim, eu teria que ter aforrado mais 30% desse montante na primeira parte do contrato, e o Estado, e também com a autorização do regulador, permitiu o acesso a este aforro sem penalização fiscal, não é? O conjunto dá cerca de 5.765,15 euros. Não, mas isso foi uma segunda norma, no fundo. O que se permitiu já este ano, mas no início do ano, é o deste ano, foi a possibilidade de levantar estes montantes sem condição, ou seja, no fundo, sem preencher os requisitos anteriores, desde que esse montante fosse usado para o reembolso de empréstimos à habitação. Até um montante máximo de 12 vezes o IAS, para cima dos 5.765,15. E, portanto, a questão que se coloca aqui é sempre a dicotomia é: nós bloqueamos ou não totalmente o acesso ao aforro de longo prazo e, com isso, de certa forma, estamos a criar um desincentivo ao aforro de longo prazo, porque o aforrador pensa, bom, se eu vou colocar algum dinheiro de parte e se eu tiver um imprevisto, o que é que acontece? Não é? Torna-se, no fundo, um fator de desincentivo ao aforro em si mesmo. Ou então, disciplinamos o acesso a este aforro de longo prazo, porque, obviamente, temos aqui um compromisso entre satisfazer necessidades financeiras imediatas e necessidades financeiras de longo prazo, que tem que ver, naturalmente, com o complemento de reformas, também fazer face aos custos com a saúde e com a dependência, que é um aspecto bastante importante. E aqui há experiências diversas em termos internacionais. Portanto, a experiência portuguesa, em que se permite o acesso, embora com montantes limitados, sem condições e sem penalização fiscal, eu diria bastante sui generis em termos internacionais. Há outros países que o permitiram, inclusive neste contexto inflacionista e até do contexto da Covid, mas a regra geral é que o acesso ao aforro de longo prazo, que, repito, ele beneficia de incentivos fiscais à cabeça, à entrada e à saída, é de que se faça com critérios bastante restritos e, em alguns casos, com a obrigação de reembolso do capital que é levantado. Não é? Portanto, quando nós olhamos para o que se faz lá fora, nós temos basicamente a mesma solução, que é permitir a utilização deste aforro de longo prazo em certas circunstâncias, mas tem umas nuances. Temos, grosso modo, quatro modelos diferentes em termos internacionais. Sim. O modelo número 1 é aquele que acabamos de ver. Permite-se o acesso sem penalização fiscal, sem outras restrições, a não seja, no caso português, existe de um limite anual. Não é? Depois temos mais 3 modelos. Temos um modelo, por exemplo, na Suíça e na Austrália, em que é possível fazer o levantamento das contas de aforro de longo prazo, mas com a condição de reembolsar mais tarde. No fundo, eu faço um empréstimo sob a minha própria poupança para fazer face a despesas emergentes, mas fico com a condição de as reembolsar com um determinado prazo antes da idade da reforma. Não é? Posso até fazê-lo durante um período dilatado e posso até, no fundo, recuperar os benefícios fiscais que, entretanto, perdi por ter levantado antecipadamente esse aforro, mas tenho a condição de reembolsar a mim próprio o montante que é levantado para fazer face às necessidades de curto prazo. Este é o segundo modelo. Este é o segundo modelo. Ele existe, por exemplo, na Suíça e na Austrália. Depois temos um terceiro modelo que existe, por exemplo, na África do Sul, na Zâmbia e também nos Estados Unidos, que é o de permitir usar o aforro que está alocado ao longo prazo, em particular para a reforma, como garantia, como colateral numa operação de crédito à habitação. Ou seja, no fundo, eu preciso de contrair um empréstimo à habitação, por exemplo, e vou ter que negociar uma taxa de juros, um prazo, uma maturidade, etc., com a instituição financeira. E então pode servir de garantia. E eu posso oferecer aquele aforro como garantia, como forma de obter melhores condições nesta operação de financiamento. Taxas de juros mais baixas, taxas de juros mais baixas, eventualmente, enfim, nós chamamos o loan to value superior, ou seja, o rácio de financiamento superior àquele que eu obteria face ao valor da casa no mercado.
E com a vantagem de o quê? No fundo, eu não só consigo, com esta opção, obter melhores condições de financiamento, em tese, porque para o financiador ele tem uma garantia adicional para além da casa, que é uma conta de aforro que protege em caso de incumprimento, em caso de não pagamento das prestações no crédito da habitação, como eu continuo a usufruir do rendimento que o aforro proporciona. Portanto, ao não levantar a poupança, eu continuo a beneficiar da rentabilidade que ela vai gerar ao longo do tempo. E nós recordamos que um dos princípios basilares do aforro de longo prazo é beneficiar do regime de juro composto, ou seja, a ideia de que os juros geram mais juros no futuro. E, portanto, se ele interrompe esse processo fazendo levantamentos ao longo deste ciclo de vida da poupança, eu, obviamente, vou ter menor rentabilidade acumulada no final do período. Esta solução é uma solução que é inteligente, não é? Pode permitir fazer face a necessidades de curto prazo, mas também, no fundo, permite reduzir os custos de financiamento e, por essa via, poupar naquilo que é o orçamento familiar, sem comprometer o objetivo de longo prazo, que é ter um complemento de reforma. E ainda temos um quarto modelo. E temos um quarto modelo que é mais recente, que é a criação de, eu diria, contas de aforro com dupla finalidade. Não é? É como que uma conta de aforro que se subdivide em duas. Uma conta de curto prazo, para as necessidades financeiras emergentes, e uma conta de longo prazo que seria destinada em particular para a velhice. Bom, como é que funciona? Imaginemos que temos um limite para a conta de curto prazo de 1.000 euros. Não é? Eu vou poupando regularmente, imagino que estabeleço um mecanismo de aforro regular, do qual, periodicamente, sei lá, retiro 100 euros da minha conta bancária para forrar para um plano de longo prazo. Assim que atingir os 1.000 euros, mesmo que é o limite da conta de liquidez, o remanescente é automaticamente canalizado para o longo prazo, não é? E eu posso usar sempre os 1.000 euros para fazer face às despesas emergentes sem comprometer o objetivo de longo prazo. Qual é aqui a ideia? É, no fundo, estabelecer um equilíbrio entre dois objetivos que nós percebemos que são conflituais. Satisfazer as necessidades de curto prazo, que pode ser por um imprevisto, o carro variou, tem que substituir o esquentador em casa, tem uma despesa adicional com a escola das crianças, seja o que for, com o objetivo de longo prazo, que requer a disciplina financeira, que requer compromisso, que pode, de um momento para o outro, ser posto em causa, porque a tentação imediata é o quê? Ir a correr à poupança que está ali, eu diria, parada, não é? Para fazer face a necessidades emergentes, em vez de, obviamente, de obter outras formas de financiamento. Mas, Jorge, porquê é que fomos por uma solução tão facilitista? Eu diria que é mais popular. É populista. É mais popular, não é? É mais popular permitir o acesso sem restrições, não, entre aspas, informando os participantes de que ao fazê-lo estão a comprometer o objetivo de longo prazo, do que impor condições, não é? Eu costumo dizer aos espectadores do Pé de Meia para nunca fazerem isto. Ou seja, aquilo que é poupança de longo prazo não deve ser mexida. E depois as pessoas perguntam, mas como é que eu hei de fazer? E a gente diz, bom, então faça a engenharia inversa. Você sabe que tem um problema com a sua despesa, agora vá para trás e vê onde é que tem que cortar para poder acomodar as suas obrigações. Hoje em dia há pouca gente disposta a fazer este sacrifício. Ora bem, o Jorge concorda que devia ser esta a primeira preocupação das pessoas, em vez de irem mexer no seu aforo de longo prazo? Eu concordo que enfim, os economistas definem genericamente a poupança como aquilo que sobra depois do consumo. Não é? O meu rendimento, eu primeiro consumo e aquilo que sobrar eu forro. Mas eu posso mexer no meu consumo. Eu posso, obviamente, colocar o problema ao contrário, não é? O consumo é aquilo que sobra depois de eu ter estabelecido um objetivo de aforro. Exatamente. Portanto, isto, claro, depende. É o princípio do pé de meia. É o princípio do pé de meia e da planificação financeira ao longo do ciclo de vida. Não é? Nós todos temos que contar que ao longo da vida vamos ter imprevistos. Imprevistos de natureza pessoal, imprevistos de natureza financeira. E devemos estar preparados para enfrentar esses imprevistos. Não devemos, no fundo, transferir o ónus, a responsabilidade por solver esses imprevistos, todos numa entidade que se chama Estado. Eu acho que nós devemos estar preparados para, entre aspas, responder às nossas necessidades imediatas. E isso é possível se tivermos aforro, não é? Sim. E o facto de os números apontarem neste momento para um crescimento de 50% à volta disso, da utilização destes fundos para fazer face a problemas de crédito de habitação, mostra duas coisas. Primeiro, que houve pessoas que não fizeram previsão correta daquilo que iriam gastar se as taxas de juros subissem, e em segundo lugar, que as pessoas não estão dispostas a fazer muitos sacrifícios para acomodar aquilo que é a despesa que têm que cortar para poderem honrar os seus compromissos. Eu concordo consigo. É óbvio que muitos dos problemas que estão a enfrentar as famílias com os créditos à habitação têm que ver com o facto de elas não terem antevisto um choque nas taxas de juros, que era mais do que expectável quando nos últimos 10 anos nós tivemos taxas de juros zero ou negativas. Então, era mais do que óbvio que haveria um momento em que as taxas corrigiriam para valores normais. E claro, e não contaram, enfim, nós sabemos que o sistema financeiro é obrigado a fazer simulações quando dá a operação de crédito, com choques de taxas de juro, mas eu desconfio que a maior parte dos nunca olham para aquelas simulações. Facilitaram. Nunca mais olham para aquelas simulações e, no fundo, o raciocínio que fazem é
esta prestação mensal que o banco me oferece agora como cenário central, eu consigo encaixá-la no meu orçamento familiar. Eu não conto que, havendo uma alteração nesta prestação que vai ser fixa e vai se manter durante 30 ou 40 anos, eu esteja em condições de fazer face a um imprevisto, mesmo que seja um imprevisto de pequena monta. O facto do Governo ter permitido uma solução desta significa que nós, no fundo, estamos a colocar em causa a poupança de longo prazo que as famílias deviam estar a fazer para fazer face àquilo que é a taxa de substituição das pensões no futuro. Parece-me que é óbvio, não é? Aqui há um claro conflito entre o curto prazo e o longo prazo. E a solução mais popular para o Governo era, enfim, eu vou autorizar uma coisa da qual, no fundo, não tem aplicações diretas, imediatas para as finanças públicas, terá indiretas, porque, obviamente, os retornos destes capitais serão inferiores e o Estado também cobra impostos sobre os retornos de capitais, não é? Mas para o Governo, porventura, esse efeito não é tão significativo quanto, enfim, tomar uma medida que é simpática do ponto de vista eleitoral, que é permitir que cada um possa aceder à sua própria forra, não é? Não tem despesa fiscal imediata e, portanto, creio que claramente, enfim, seja por desconhecimento, seja por imprudência, seja por não ponderar bem estes dois objetivos, o curto prazo e o longo prazo, a decisão foi a mais facilitista possível. Bom, como você vê, pela explicação do professor Jorge Bravo, havia outros modelos que não um modelo facilitista para optar. Nós não fizemos isso e, portanto, os cidadãos ficam livres para usar este dinheiro, no total limite de 5.765,15 euros, sem penalização fiscal, para utilizar em matéria de crédito de habitação. Não é a solução que nós recomendamos, nomeadamente eu pessoalmente tenho feito vários programas e dado alguns conselhos nesta matéria, portanto, no fim, fica um conselho. Olhe para a sua estrutura de despesa. Nós tivemos no programa passado, se você se recordará, tivemos um programa em que ensinávamos a poupar, em que no fundo dizíamos que a poupança não é uma coisa natural, é uma coisa forçada e, portanto, nós temos que ir à partida dizer assim, quanto é que temos de poupar? E a partir daí ir para trás e cortar a nossa despesa para poder chegar a esse valor. É precisamente esse conselho que nós damos hoje e evitar mexer na poupança de longo prazo. Antes de despedir, quero agradecer ao professor Jorge Bravo, que tem sido inexcedível a analisar o problema das pensões e havemos de voltar a este tema no futuro. E para o final, só recordar que o Pé de Meia tem como parceiros a APFIP, a Optimize, a Blue Crow e ainda tem ajuda à produção da Mel Empresas. Fique bem, não esqueça, poupe para investir, segundas-feiras às 12 horas, sempre aqui no canal do Dinheiro, canal A Cor do Dinheiro, um novo episódio do Pé de Meia. Até para a semana.